Em uma tarde, uma jovem vai até uma loja, o seu marido fica esperando por ela no estacionamento, só que ela simplesmente desaparece, ela some. O marido tinha a visão da porta da loja, percebeu que ela não saiu em nenhum momento, até que anos depois a verdade foi descoberta. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com os amigos. E não esquece também de ativar o sininho de notificações. Isso é muito importante. Bora pro vídeo. A jovem Ginger Hills era uma recém-casada de 20 anos. No dia 4 de abril daquele ano, uma sexta-feira, por volta das 4 horas da tarde, ela entrou em uma loja popular localizada em um shopping em Las Vegas para procurar um livro que precisava. Um tempo depois, seu marido Mark foi procurá-la. Ele esperava encontrá-la na loja, mas quando perguntou para os donos, eles avisaram que ela havia comprado o livro e ido embora já há algum tempo. Mark ficou com a sensação de que os donos não estavam falando a verdade e que eles não estavam se importando com aquilo. Mesmo assim, ele agradeceu e saiu do local. Em seguida, o marido acreditou que Ginger poderia ter ido a outras lojas sem avisá-lo. Ele verificou várias lojas, mas não encontrou sua esposa. Nesse momento, ele estava muito preocupado, então ligou para o seu sogro e avisou que Ginger tinha desaparecido. O pai de Ginger foi até Mark e ele deu a ideia de irem até o local onde Ginger foi vista pela última vez, mais uma vez, o estabelecimento chamado Sprycraft. Eles queriam ver as imagens da câmera de segurança. Quando chegaram no Maryland Parkway, encontraram as portas fechadas da loja e uma placa de fechado na janela. Quando estavam saindo, Mark viu o homem e a mulher com quem havia falado antes, entrando em uma van branca estacionado ali perto. Depois de sinalizá-los, ele explicou que sua esposa estava desaparecida e que precisava de qualquer informação para encontrá-la. O casal conversou com ele, eles estavam com um bebê de apenas 10 meses e o homem disse que infelizmente eles não poderiam ajudar naquele momento porque eles tinham algum compromisso e não poderiam se atrasar. O homem, que se apresentou como dono da loja, John Flowers, ofereceu-se para mostrar-lhes as imagens da câmera de segurança da sua loja na segunda-feira. Por fim, Mark e George, o pai de Ginger, continuaram procurando por ela sozinhos. Nas próximas horas, Mark ficou quebrando a cabeça, tentando descobrir o que poderia ter acontecido com sua esposa. Ele duvidou das alegações de Flower de que Ginger havia saído da loja apenas alguns momentos depois de ter entrado. Ele duvidou das alegações de Flowers de que Ginger havia saído da loja apenas alguns momentos depois de entrar. Ele havia estacionado bem perto da porta e sabia que não havia nenhuma maneira de ela ter passado sem que ele percebesse. Suas últimas palavras para ele foram: "Eu já volto". Na manhã de domingo, Mark registrou um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida na polícia de Las Vegas. Entrando em ação bem rápido, os policiais designados para o caso contataram Flowers e pediram para dar uma olhada em sua loja. Familiarizados com os produtos duvidosos que o casal vendia na loja, os detetives tinham uma péssima opinião sobre o local. Além de vender uma grande variedade de livros, eles também negociavam com câmeras espiãs, kits de arrumamento de fechaduras, facas, dispositivos que ajudavam na remoção de etiquetas de segurança de lojas e outros itens. Ao entrar na loja, os policiais foram imediatamente recebidos pelo forte cheiro de alvejante que estava na loja inteira. Quando perguntado sobre o mau cheiro, John Flowers disse que seu cachorro havia sujado a loja e por isso precisou limpar com um alvejante bem forte. Ao chegarem no depósito, os detetives notaram uma mancha avermelhada na parede que parecia ser sangue seco. Eles removeram a amostra da melhor forma que puderam, mas era tão pequena que uma análise de laboratório não conseguiu determinar a composição genética da substância. Quando perguntado sobre Ginger, John lembrou que ela havia comprado 2 livros,
um dos quais fornecia dicas sobre como assumir uma nova identidade. O outro, se a memória não falhasse, era um guia para assassinatos por encomenda. Essa informação deixou Mark muito revoltado, até porque Ginger tinha ido à loja para procurar um livro sobre como limpar o histórico de crédito. De acordo com Mark, uma propriedade para alugar com opção de compra havia chamado a atenção deles recentemente. Eles queriam fazer tudo o que pudessem para causar uma boa impressão no vendedor. Mesmo com John dizendo que Ginger fez a compra e saiu da loja, ele não conseguiu apresentar um recibo que comprovasse suas alegações. Ele também contou que havia apagado as imagens da câmera de segurança daquele dia, explicando que havia visto a fita e não encontrado nada fora do comum. Ficou claro para Mark que John estava escondendo alguma coisa, mas a polícia não pensava assim. Não tendo encontrado nenhuma evidência sólida de que algum crime tivesse acontecido dentro da loja, os detetives voltaram seu foco para Mark. Sabendo que o marido ou esposa é quase sempre um suspeito viável, eles tiveram dificuldades em engolir sua versão dos eventos. Ao investigarem a vida do casal, eles descobriram que eles se casaram 5 meses antes do desaparecimento. 14 anos mais velho que sua esposa, Mark era muito introvertido, enquanto sua esposa era o seu oposto. Uma talentosa cantora e dançarina, Ginger era membro do Salsa Machine, um grupo de artistas que tocava no circuito de cassinos e hotéis locais. Com o sonho de um dia se ramificar por conta própria, ela estava abrindo seus caminhos para uma carreira solo. Embora as autoridades acreditassem que Mark pudesse ter feito algum mal para sua esposa, os amigos e a família dela rejeitaram a ideia. Ele amava a esposa e os dois tinham uma vida muito felizes juntos. Mas algo aconteceu que deixou Mark no radar da polícia mais uma vez quando seu carro foi encontrado queimado. Quando confrontado com essa descoberta bizarra, ele alegou que o veículo havia superaquecido enquanto ele estava fazendo algumas entregas. Em vez de chamar um guincho, ele decidiu deixá-lo parado e ir andando para casa. Mas os detetives não acreditavam nessa versão de Mark. Parecia mais provável que Mark tivesse tentado destruir o carro para esconder algumas evidências. Seguindo um palpite, eles apreenderam o veículo, que foi revistado por dentro e por fora por técnicos treinados. Quando nada foi encontrado para indicar que um crime havia ocorrido dentro do carro, Mark foi inocentado. Ele estava dizendo a verdade. Enquanto isso, a busca por Ginger continuou. Nos dias desde que ela desapareceu, nenhuma atividade foi detectada em seu celular, cartões de créditos ou em suas contas online, e todos estavam bem preocupados com isso. Dando continuidade ao status de Ginger como artista de palco que regularmente atraía a atenção indesejada de admiradores, os detetives apresentaram uma ideia de que talvez ela tivesse sido perseguida por um homem. Quando isso também não levou a nenhum lugar, eles voltaram à estaca zero, o que os levou de volta a Spycraft, o local que ela foi vista pela última vez. Nas semanas seguintes, os investigadores se tornaram uma presença muito constante na loja, que até os clientes começaram a questionar o que estava acontecendo. A investigação se intensificou em 5 de maio, quase um mês após o desaparecimento, quando caçadores encontraram o corpo de uma jovem abandonado no deserto do Arizona, a cerca de 6 horas de onde Ginger foi vista pela última vez. As roupas da vítima foram removidas, mas seu assassino havia deixado 2 anéis em seus dedos. Como Ginger não possuía esses anéis, a identidade dos restos mortais era um mistério. Esperando que alguém reconhecesse as joias e, por sua vez, o dono, as autoridades divulgaram fotos dos anéis para a imprensa. Apesar dos melhores esforços dos investigadores, nenhuma das pistas geradas resultou em um nome. Com isso, os 2 casos esfriaram. 3 meses depois, detetives em Las Vegas receberam uma ligação inesperada de um agente federal do Arizona. Ele explicou que estava trabalhando em um caso com John Flowers, no centro, e havia descoberto algumas informações que ele achava que poderiam ser úteis no caso de Ginger. Parecia que John, que agora tinha sumido, estava sendo investigado por vender grampos ilegais e outros dispositivos semelhantes. Durante o processo de construção do caso, os investigadores falaram com a esposa dele, a Cherry, que confessou que sabia mais do que havia contado aos policiais sobre o desaparecimento de Ginger Hills. Quando o detetive de Las Vegas soube disso,
Ele ficou muito animado, pois acreditava que o caso por fim seria resolvido. Com isso, ele foi até o Arizona para conversar com Cherry. Quando chegou lá, os dois tiveram uma conversa. Cherry contou que ela e o marido estavam na frente da loja quando Ginger entrou. Embora ela não tenha achado isso suspeito na hora, John mandou a esposa fazer uma tarefa. Ela deveria que procurar um filme para a câmera deles. Acostumada a ser a sua ajudante, ela fez o que ele pediu, deixando sozinho com a jovem, que era a única cliente na loja na hora. Quando ela voltou 10 minutos depois, Ginger tinha ido embora. Entrando pela porta, logo atrás dela, estava Mark, que perguntou se alguém tinha visto sua esposa. Cherry ficou parada em silêncio enquanto seu marido dizia ao homem, claramente angustiado, que ela tinha estado lá, mas já tinha ido embora há algum tempo. Cherry lembrou que John estava nervoso e com um comportamento estranho naquele momento. Depois que Mark saiu, ela perguntou o que estava errado. E o seu marido respondeu: "Eu fiz algo terrível." Sem dizer mais nada, ele se retirou para o depósito. Ao fechar a porta, ele deu a ela instruções para permanecer do lado de fora. Depois de alguns minutos, Cheryl deu uma espiada para dentro do depósito. Para seu horror, ela viu a moça que tinha estado antes na loja, deitada agora em uma poça de sangue. Enquanto ela olhava para aquela cena que ela nem poderia acreditar que era real, ela alegou que John apareceu de repente do nada e colocou as mãos em volta do pescoço dela. Com um rosto a apenas alguns centímetros do dela, ele avisou para manter a boca fechada se ela quisesse continuar viva e também ameaçou matar o bebê deles. A versão que John deu foi de que quem era a vilã dessa história era a Ginger. Ele disse que ela, uma completa estranha, que nunca tinha entrado naquela loja, não conhecia ele, o confrontou com cartas de extorsão, supostamente escritas por 2 ex-funcionários. Enfurecido pela tentativa de extorsão, bem como pela ousadia de Ginger em agir como intermediária, ele a atingiu no rosto, fazendo-a cair e bater a cabeça. Do jeito que ele contou, o impacto foi tão forte e violento que ela morreu instantaneamente. Cheryl disse que nunca viu essas cartas, nem tinha conhecimento dos funcionários em questão. Ela também notou que os ferimentos de Ginger não eram consistentes com um único soco. Estava claro para ela que a mulher que estava morta naquele momento sofreu vários ferimentos. Embora ela não tivesse acreditado na história de John, ela sabia que não podia contar à polícia, senão ela seria morta. Naquele dia do crime, John fechou a loja mais cedo para descartar suas evidências. O processo levou várias horas, enquanto ele escondia o corpo e esfregava o chão e as paredes manchadas de sangue. Tendo visto com seus próprios olhos do que o seu marido era capaz, Cheryl concordou em guardar o segredo dele. Mais tarde naquele dia, quando Mark e George foram procurar Ginger, ela não contou o que viu. Os homens que estavam desesperados por qualquer informação que os levassem à mulher desaparecida não sabiam que o corpo dela estava embrulhado em sacos de lixo na parte de trás da van de John. A razão pela qual John se recusou a ajudá-los foi porque ele e sua família estavam a caminho do deserto para enterrar Ginger. Embora Cheryl e o bebê tenham acompanhado John até o túmulo improvisado nos arredores de Florence, no Arizona, eles ficaram na van enquanto John cuidava do que tinha feito. Quando ele terminou, eles voltaram para Las Vegas, como se nada tivesse acontecido. Quando John ouviu falar que um corpo foi encontrado no deserto, ele se desesperou e fugiu. Ele tinha certeza que tinha encontrado o corpo de Ginger e estava com medo de que pudesse ser acusado daquilo. Agora Cheryl estava livre de John e queria contar à polícia o que sabia. Cheryl se ofereceu para levar os detetives ao local exato onde Ginger havia sido enterrada para provar que ela estava dizendo a verdade. Em troca do encerramento do caso, ela queria imunidade total contra a acusação. Sabendo que precisava de ajuda para colocar o seu ex-marido na cadeia para sempre, os investigadores concordaram com seus termos. Em seguida, Cheryl levou as autoridades até o túmulo de concreto onde um corpo havia sido enterrado. Quando a laje foi removida do topo, restos em decomposição eram claramente visíveis lá dentro. Isso foi um choque para Cheryl,
que, assim como seu marido, acreditava que Ginger era a vítima cujos restos mortais foram desenterrados em maio. Com base nas admissões de Cheryl, juntamente com uma tatuagem que ainda era visível na pele, o corpo foi identificado como sendo de Ginger Hills. O outro corpo encontrado no deserto permanecia um mistério. Ao retornarem, os detetives executaram o mandado de busca em Spycraft. Dentro do depósito foram encontrados vestígios de sangue que foram positivamente combinados com o de Ginger. John Flowers foi preso em Los Angeles em 17 de agosto de 1997. Foi só então que os detetives descobriram que ele era, na realidade, um fugitivo chamado Craig Leslie Jacobsen, que havia fugido da Flórida após ser acusado de cometer agressão a um policial. 2 dias depois, ele tentou tirar a própria vida, mas não conseguiu. Além das acusações pendentes contra ele, ele já havia passado 30 meses na prisão por roubo e falsificação. Ao investigarem o passado de John, eles descobriram que ele demonstrou sinais de doença mental desde a sua infância. Quando adulto, ele passou 1 ano em uma unidade psiquiátrica, onde foi diagnosticado como sofrendo de paranoia, comportamento antissocial e, segundo ele, esquizofrenia. Quando a notícia da prisão de John chegou ao público, uma adolescente que escapou por pouco do mesmo destino de Ginger procurou as autoridades. Ela visitou a loja de John 2 meses antes do assassinato. A jovem lembrou que foi abordada por John logo que entrou na loja. Sem dizer uma palavra, ele a pendurou no ombro e a carregou para a sala dos fundos. Completamente pega de surpresa por suas ações, ela ficou paralisada de medo. Felizmente, momentos depois, outro cliente entrou na loja e ela conseguiu fugir. Sabendo que seria a palavra dela contra ele, a garota não chamou a polícia. Um homem chamado Bernard McGollin se apresentou à polícia com mais evidências. Ele afirmou que trabalhou para John por 4 meses em 1996. Seu trabalho era tirar fotos clandestinas de funcionárias de cabelos escuros dos cassinos. Em um ponto, enquanto viajava com John, ele encontrou 3 alianças de casamento no porta-luvas. Como seu chefe frequentemente se gabava de ser um agente do governo, Bernard presumiu que essa era sua tarefa, e os itens estranhos que às vezes apareciam ao longo do caminho eram todos parte de seu trabalho. Ele também lembrou que John disse a ele uma vez que enterrava corpos no deserto, proclamando que o deserto era um cemitério do governo. Ele também se gabou de ter conexões com a CIA, o que, é claro, era uma mentira. E quando estava preso aguardando o julgamento pelo sequestro e assassinato de Ginger, John foi ordenado pelo tribunal a passar por uma avaliação de saúde mental. Em seguida, o psiquiatra disse que ele não estava apto para ser julgado. Suspeitando que John estava manipulando o sistema, os promotores lhe ofereceram um acordo: se declarar culpado de assassinato e ser elegível para a liberdade condicional em 25 anos. Ele aceitou o acordo. 2 anos depois, sua declaração foi alterada para culpado por motivo de insanidade, a pedido do réu. Os detetives acreditavam que John também era o assassino daquela outra mulher que foi encontrada no deserto. Quando perguntaram a ele se Ginger foi sua única vítima, ele disse que não. Segundo ele, Mary Stoddart, de 18 anos, foi outra de suas vítimas. Os dois namoraram brevemente antes que as coisas saíssem do controle. Incapaz de deixá-la ir, John a matou e a enterrou no deserto. Mas isso não passava de uma grande mentira. Os detetives descobriram que Mary estava viva e bem. Em 2008, 11 anos após o primeiro corpo ter sido encontrado no deserto, uma mulher contatou a polícia do Arizona para relatar que sua melhor amiga, Cristina Martinez, não era vista desde 3 de maio de 1997. Com apenas 15 anos na época, a adolescente era moradora de um lar coletivo que ficava do outro lado da rua da loja Spycraft. No dia em que desapareceu, Cristina estava indo para uma lavanderia próxima. Ela nunca mais foi vista. Infelizmente, como a jovem tinha um passado problemático e era propensa a fugir, ninguém havia relatado seu desaparecimento na época. Em junho de 2010, cientistas forenses conseguiram identificar positivamente o primeiro corpo encontrado no deserto como o de Cristina Martinez, através de seus anéis. Em 2014, John foi oficialmente acusado do sequestro e assassinato de Cristina. Em julho de 2016, ele foi considerado incompetente para ser julgado.
Mais tarde naquele ano, um juiz o acusou de fingir doença mental para evitar processo. Após tomar sua decisão, uma data de julgamento foi marcada para novembro, mas o julgamento ainda não ocorreu. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, tudo parecia um mistério que ela entrou na loja e simplesmente desapareceu. Mas felizmente a polícia descobriu a verdade. A esposa dele foi muito importante. Que bom que ela teve coragem o suficiente para se apresentar à polícia. E felizmente 2 casos foram resolvidos. A gente tem certeza de que o John também é o responsável pela morte da Cristina, mas ele ainda não foi julgado por isso. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.